O Saitama continua sendo uma grande inspiração para o Suiryu. Darkshine tem um leve confronto com Raiden, um new leader da New Heroes, e Suiryu demonstra suas habilidades com as artes marciais contra uns caras que vieram fazer bagunça. Eu sou Marcelo e neste vídeo eu estarei falando do capítulo 204 e do capítulo 205 de One Punch Man. Depois de chegar na reunião dos New Leaders e perguntar ao Darkshine se ele não iria mais lutar, somos apresentados alguns fatos sobre o Raiden, o antigo Yokozuna do Super Sumo, onde apenas Rikishis com mais de 3 metros e 400 quilos podiam entrar no ringue. Com apenas um único tapa, ele é capaz de até mesmo de eliminar o maior dos monstros. Ele possui um recorde de 700 vitórias seguidas. Em termos de habilidade de luta, ele supera até mesmo heróis de classe S. O Raiden diz que o termo Super-Alloy Darkshine é super conhecido em seu ramo. O homem com músculos de diamante. A sua força supera os limites não apenas dos hominídeos, mas também de todos os outros animais. Mas existe um homem que as pessoas também dizem ter uma força assim, e esse homem é o Raiden. O que você me diz? Devemos fazer um leve teste de nossas forças? Raiden ergue as suas mãos e agora tenta colocar um pouco de pressão no Darkshine. A diferença de tamanho entre esses dois monstros é simplesmente insana. O Darkshine parece uma criança perto do Raiden e o Garou ficava minúsculo perto do Darkshine. E apenas com essa comparação simples a gente percebe o quão gigante o Raiden é. Enquanto disputavam sua força física, o Raiden percebeu que o Darkshine estava um pouco incomodado. E então ele decide parar com a disputa, pois não era sua intenção assustá-lo. Ele nota que o Darkshine não está em um bom momento, ou que talvez o seu auge já tenha acabado. Um estrondo é escutado na porta e dois homens já chegam arrumando confusão. Eles são lutadores do submundo e eles eram candidatos a New Leaders. Um boxeador mortal e o outro um ciborgue forte demais para apostarem contra ele. Eles estão insatisfeitos que não foram escolhidos para serem os New Leaders. Eles não querem obedecer pessoas que eles consideram serem mais fracas do que eles. Ao analisar o corpo da Web Gaza, o ciborgue percebeu que o seu corpo sofreu uma modificação acima de 71%. Algo que é muito além dos padrões, pois até os lutadores ciborgues possuem uma modificação por volta dos 30% nos braços, pernas e olhos. Fazer uma modificação acima dos 60% é algo extremamente perigoso, e apenas alguns heróis da Associação de Heróis conseguem fazer esse feito. Mas para uma garota tão jovem assim, se submeter a tal alteração radical deve possuir um bom motivo para fazer isso. O boxeador se irrita e logo começa a se movimentar, e no fim ele decide atacar o Darkshine. No entanto, ele acaba sofrendo uma fratura exposta no pulso. O osso dele saiu para fora. O Suiryu intervém e pede para que ele pare com isso. O seu nível está muito abaixo de todos que estão naquela sala. Os dois lutadores se sentem ofendidos e vão para cima do Suiryu, que consegue se esquivar facilmente de seus ataques. E é aqui que chegamos no capítulo 205. Bom, eu decidi juntar esses dois capítulos porque eles são extremamente curtos para serem divididos em 2 vídeos. Mas enfim, na capa temos uma ilustração do Saitama diante de uma enorme passagem por dentro de uma montanha. E lá em cima podemos ver um desenho da lua. Deus está observando tudo, e isso lembra uma coisa que o Blast falou, de que Void é o único que pode abrir a caverna de pedra celestial, a dimensão em que Deus está. Ou seja, essa capa pode ser uma pequena indicação dessa tal caverna que o Blast mencionou alguns capítulos atrás, indicando que a batalha final pode estar mais próxima do que pensamos. Bom, continuando, o pequeno confronto do Suiryu contra aqueles dois lutadores continua, e ele se esquiva de todos os seus ataques com extrema facilidade. Seus princípios são não ter princípios, um artista marcial despreocupado, mas você pode ver a sua força por si só. Este é o Suiryu. Suiryu encontra uma abertura e dispara um chute no ciborgue, enquanto que ao mesmo tempo bloqueia o soco do boxeador e mandava um gritinho do Bruce Lee. O ciborgue é jogado para cima de uma pessoa que o apara. Este é o A. Sim, o nome dele é A. Ele é um assassino com uma recompensa especial de classe A por sua cabeça. Suas habilidades de combate também são eficazes contra monstros. Ele aceitou se juntar a New Heroes com uma condição: de sempre estar sob super vigilância. Só tentem não se machucar com tanta atividade vigorosa, dizia ele para os lutadores. Logo também o Sekingar é apresentado, e ele faz parte da divisão de inteligência. E intrigado, o Sekingar pergunta: ele não está sendo protegido em vez de vigiado? Você o contratou sobre a condição de protegê-lo da lei, não é? E aqui o Kid Impaler, que agora é Wild Impaler, entra na conversa. A Associação de Heróis também está tentando recrutar alguns fora da lei. Se pudermos controlá-los e usar suas habilidades, eles podem virar exemplos que poderemos mostrar. Levando a situação atual em conta, não é uma decisão razoável? E
Essa argumentação do Wild Emperor deixa o McCoy satisfeito. Ele expressa sua gratidão por esse gênio de 10 anos por ter se transferido para New Heroes, e segundo o próprio McCoy, há muitas expectativas neste pequenino, de que até mesmo um dia ele lidere os New Heróis. No entanto, Wild Emperor, Seeking Guard e até mesmo Metal Bat não pretendem se aliar completamente a New Heroes. Eles possuem um plano de coletar o máximo de informações sobre essa organização, caso um dia eles tentem armar alguma coisa contra a associação de heróis. E neste momento, eles finalmente conseguiram identificar com sucesso as fontes financeiras da New Heroes. E Seeking Guard está muito orgulhoso com o trabalho do Wild Emperor. Lavagem de dinheiro de transações ilegais do crime organizado, encobrimento de sonegação de impostos para as pessoas ricas e líderes religiosos, e também realizam experimentos humanos em heróis e fazem marketing com os resultados. Vale tudo aqui. Na verdade, parece que a organização foi feita para servir a esses objetivos e não para fazerem trabalhos de heróis. Em seus pensamentos, Seeking Guard dizia: vou chegar ao alto escalão da New Heroes através do McCoy para descobrir em que direção eles querem ir e qual é a filosofia dessa organização. Se combinarmos isso com as informações e teorias que reunimos, devemos conseguir uma imagem mais clara das coisas. Podemos até mesmo descobrir o que a New está planejando fazer contra a associação de heróis. Darkshine fica contente ao perceber que a organização possui grandes expectativas sobre o Kid Impel, e ele diz que ele também se esforçará ao máximo como instrutor, o que deixa o Metal Bat, o Seeking Guard e o Kid Impel até mesmo um pouco impactados. Bom, o Kid Impel diz que ouvir isso do Darkshine é uma grande honra, e o Seeking Guard ainda continua surpreso. Ele nunca pensou que um herói de classe S como ele se aposentaria tão cedo, e com um sorriso falso podemos ver que o Darkshine está carregando um grande fardo em suas costas. A sua confiança de ser o mais forte foi embora, depois da luta contra o Garou e do Führer feio. Ele suspira e então diz: uma pessoa como eu que não brilha não pode ser considerada um herói. Metal Bat, intrigado, o questiona: do que você tá falando? Bem, acho que é importante refletir no que cada um é bom, dizia o Seeking Guard. E de uma forma direta, bastante seca, o Kid Imperial diz: mas uma pessoa que virou instrutor por ter perdido a confiança pode mesmo guiar os outros com uma mentalidade tão fraca? E isso deixa o Darkshine um pouco impactado negativamente. Mas o McCoy não está nem aí pro Darkshine. Tudo o que ele quer é o status da New Heroes lá em cima. Só por ter um classe S lá como instrutor já é o suficiente para atrair mais pessoas para lá. Indignado, o Metal Bat diz para ele levantar a cabeça. Ele tá parecendo um fracote mesmo com esse corpo gigantesco. Depois dessa pequena explosão, o Metal Bat tenta se corrigir. Eu sou meio burro e não consigo me expressar direito, mas eu acho que o seu verdadeiro eu tem uma presença que deixa as pessoas à vontade. E por causa disso, eles te seguem. Isso não vai mudar, seja você um herói ou um instrutor, certo? Mesmo com essas doces palavras, o Darkshine ainda continuava com um olhar bastante deprimido. Ele sabe que isso não é o correto a se fazer. No entanto, ele não possui a coragem para fazê-lo. Bem, se você está se desafiando com algo novo, tem meu total apoio. Dê o seu melhor, certo, Darkshine? Esse foi o limite pro Darkshine. Depois de ouvir isso, ele simplesmente inventa uma desculpa de que precisa ir ao banheiro e se retira da conversa. A situação do Darkshine está bem séria, e o Kid Imperial até mesmo sugere chamar o Amai Mask para ele dar uma surra no Darkshine para ver se dá uma motivada nele de novo. Tentar fazer a mesma coisa que aconteceu lá no Arco dos Monstros, quando ele ficou chateado quando perdeu pro Garou. Mas essa não é a solução. Isso é uma questão de espírito de luta. Ele tem que entender isso por conta própria. O boxeador ainda continuava atacando o Suhiro, mesmo depois de estar extremamente esgotado. Ele diz para não subestimá-lo, mas esse cara não é nenhum desafio para Suhiro. Enquanto se esquivava dos ataques desse cara, tudo que ele conseguia pensar era no Saitama. Essas pessoas não chegam aos pés dele. Ele adquiriu um respeito enorme por esse careca. Um respeito tão grande que talvez possa ser até mesmo comparado com o que o Genos sente pelo Saitama. Bom, o boxeador não consegue acertar nenhum golpe no Suhiro, e ele fica lá choramingando no canto. Enquanto essa treta acontecia, duas figuras se aproximavam daquele cômodo. Está acontecendo uma briga por aqui? McCoy os apresenta. Esses são os agentes responsáveis pela segurança da New Tower, e por cuidar daqueles que violam as regras. Parece que eles eram mercenários. Elimin e Destro, o inimigo do canhoto. Com certeza, no próximo capítulo dará continuação a essa conversa, a apresentação dos New Líderes, pois ainda falta apresentar mais um personagem, o Blue, o filho do Blast. Eu tenho uma opinião sobre esses capítulos que o Murata e o Ono estão produzindo. Os capítulos estão ótimos, não posso reclamar. No entanto, eu acho que eles foram introduzidos no momento errado. Pra ser mais direto, com o ápice da luta do Void contra o Blast, o Flash e o Sonic, introduzir esses capítulos quebrou completamente o clima daquela luta. Acredito que esses capítulos deveriam ser introduzidos justamente
mesmo momento em que os olheiros estavam procurando heróis para a associação. Acredito que ali seria perfeito para encaixar esses capítulos e não quebraria o clima e o ritmo do mangá. Bom, estarei deixando aqui o vídeo do resumo do arco psíquico de One Punch Man e recomendo você assistir. Mas enfim, eu sou o Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!